Bom dia aos alunos do segundo ano F do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, né, do turno matutino. Sou o professor Alessandro, né, professor de Sociologia de vocês, né, e dando continuidade ao prosseguimento nas aulas aí, né, a gente está falando a respeito da temática de relação indivíduo e sociedade, né, na visão de autores, não só de autores antigos, mas também de autores contemporâneos, né. Falamos na última aula do Giddens, né? Agora vamos falar do Richard Sennett, né? Que é um sociólogo norte-americano, nasceu em 1943 e continua ainda, né, em atividade, né? Vivo e em atividade com suas concepções, seus pensamentos sociológicos a respeito dessa relação entre indivíduo e sociedade. Bom, aqui um breve histórico, né, do Richard Sennett, né, nasceu em 1943, né? Sua pesquisa, pessoal, é dedicada à vida na cidade, à influência das transformações recentes do capitalismo sobre os indivíduos. Na realidade, ele tem duas concepções, né? Uma de homem público e a outra de homem individual, dentro de um homem público na relação coletiva, né? E o homem transformado pelo sistema, né? O homem consumidor, o homem individualista, né? Do sistema capitalista. Demonstra a figura do homem público, né? Uma necessidade das cidades modernas e industriais, a perca do espaço pelo homem público por uma hipervalorização da individualidade ligada ao consumo, que eu falei para vocês agora. Então, ele tem essa percepção de visão, né, da relação entre o indivíduo e a sociedade. Sua preocupação está em descobrir como os indivíduos e grupos podem tornar-se intérpretes de suas próprias ações, independentemente dos obstáculos que as sociedades podem colocar em seu caminho. Tá? Então, a principal obra dele aí é A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. Então, ele coloca a figura de um homem público que segue a regra da coletividade, as leis, né, de uma forma que convivem em harmonia com a sociedade, de um modo geral, e aquela transformação daquele homem individualista do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista afetou diretamente os seus pensamentos, as suas concepções em relação ao indivíduo e sociedade, ok? Aí, de acordo com o sociólogo, a valorização da ação individual diante das regulações coletivas, ou seja, a transformação de um homem público para um homem individualista, deve ser percebida como parte da construção de uma sociedade de consumo, que trouxe consequências profundas ao modo como o indivíduo enfrentou as transformações ocorridas nas últimas décadas. Ou seja, o sistema capitalista ele transformou, ele modificou, ele alterou, né, as relações sociais de um homem que era público, né, dentro de um patamar público, de cumprir todas as normas, todas as leis, né, e viver em harmonia com a sociedade, para um homem que não cumpre e é individualista, certo? Dentro dessa sociedade de consumo. Menciona ainda que a sociedade contemporânea constitui historicamente um movimento, ou um duplo movimento, né? É o que nós percebemos atualmente, né? Por isso que é importante a gente pegar autores contemporâneos, né, para analisar as teorias e as concepções da sociedade também moderna, né? Olha, primeiro, valoriza a sociedade em sua esfera pública, é marcado pela criação de regras coletivas que permitem a convivência entre indivíduos e grupos de tradições e formações distintas. Ou seja, independente da cultura, independente da concepção cultural que essa pessoa tem, no primeiro caso aí, ele coloca um homem, uma sociedade, numa esfera pública, ou seja, cumprindo todas as regras para o convívio harmônico em sociedade, como eu expliquei. O segundo, ele prioriza a esfera pessoal, e aos poucos substitui a esfera pública e resulta na perda da conexão dos indivíduos com a coletividade, ficando que suas ações visam um objetivo comum. Então, nós temos hoje na sociedade, nessa sociedade moderna, atual, né, essas duas percepções. Ora, esse homem cumpre, ou ora, pessoas dessa sociedade cumprem, ora, pessoas dessa sociedade não cumprem. Então, nós temos essas duas dicotomias, ou seja, essas duas contradições, né, sociais hoje na coletividade, ok? Uma sociedade que valoriza e a outra sociedade que não valoriza as regras de conduta de vida em sociedade, ok? Se usarmos as leis como exemplo, veremos que a maioria delas foram criadas como meio de organizar a vida comum na sociedade. Claro, para haver uma sociedade organizada, para que ela possa viver em harmonia,
né, um convívio, uma conduta social pacífica, né, com regras, tem que haver essas leis. Essas leis é que controla o limite de direito de cada ser dentro de uma sociedade. E controlando o limite de cada ser, de um modo geral, vai controlar toda a sociedade. Aí o objetivo, ele fala, né, que de boa parte das leis é o estabelecimento dos direitos individuais e coletivos, isso que eu acabei de explicar para vocês, né, das condutas básicas no espaço público e do respeito da mediação das diferenças entre grupos e indivíduos. Então, a lei é aquele arcabouço que vai controlar, né, vamos dizer assim, a conduta de direitos que cada indivíduo tem na sociedade. E com isso, automaticamente, vai organizar a sociedade. Então, a lei ela serve para controlar, para organizar, para, né, criar uma concepção de harmonia social. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ele deu o exemplo da lei de trânsito, né? São normas que devem ser seguidas por todos os motoristas e pedestres, né? Com o objetivo de garantir, né, o direito de segurança de toda a coletividade. Não só de quem circula, como também de quem conduz o veículo. Quem circula como pedestre, né? Aí ele fala, no entanto, por conta de situações particulares, né? Aqui no primeiro caso, ele demonstra o homem público, né? O homem coletivo. Já no segundo caso, ele vai mostrar o homem individual, individualista. No entanto, por conta de situações particulares, diversos condutores ultrapassam o limite de velocidade permitido, não obedecendo a sinalização ou estacionam irregularmente. É o que a gente vê mais aí nas ruas das cidades, né? Independentes que sejam capitais, metrópoles ou cidade média, pequena, né? A gente vê todos esses casos aí com relação às leis de trânsito, principalmente, né? Aí essas práticas causam transtornos e prejuízos para a sociedade de um modo geral. O que ele fala é o seguinte, se você infringe uma regra que é de uma conduta harmônica da sociedade, você vai provocar uma alteração, principalmente se for uma lei, nesse caso aí, para negativa do que para positivo, certo? Porque as leis foram criadas justamente para regulamentar o convívio social, ok? Aí ele fala que a explicação para essa postura pode ser a percepção de que as necessidades individuais são mais importantes que o cumprimento das regras coletivas. Ou seja, quando o sujeito infringe leis, como o caso aí da lei de trânsito, como foi dado o exemplo, né, ele está sobrepondo, vamos dizer assim, a sua necessidade individual em relação às necessidades coletivas, ao que a sociedade espera ser cumprido, né? Ao que o coletivo espera. Então, o sistema capitalista ele tem essa característica de tornar, né, essa questão da pessoa querer levar vantagem, né? Tudo isso, vamos dizer assim, é hipervalorizado, como foi colocado anteriormente, pelo sistema capitalista. E ele emprega isso na sociedade, ok? Aí ele fala que ele coloca bem essa dicotomia ou contradição de seguir uma conduta correta, cumprindo todas as normas de convívio, leis, né, de convívio social, em detrimento de uma postura totalmente alheia às regras a serem seguidas dentro de um ambiente social público, né? Então, você tem uma sociedade que ela está em contradição. Uns cumprem, outros não cumprem. Até mesmo aqueles que cumprem, em determinados momentos, ele não vai cumprir. Então, essa sociedade ela não tem aquela estrutura, né, fixa de cumprir o que é certo, né, do que é o homem público, né, no caso que ele chama aqui dentro de sua concepção teórica, né? Segundo Sennett, a valorização da ação individual em face das regulações coletivas deve ser percebida como parte da construção de uma sociedade de consumo, ou seja, esse homem, essa ação individual do indivíduo dentro de uma coletividade, ela é percebida de acordo com um sistema, como eu acabei de explicar para vocês, né? O sistema capitalista ele emprega isso na pessoa, ele impregna isso na sociedade. Então, indivíduos vão ser mais resistentes a essa situação, mas outros indivíduos vão ser, vamos dizer assim, assimilar bastante essa ideia, né, do que o sistema quer, certo? Então, você vai formar uma sociedade com indivíduos que têm essas duas categorias, uma dos que cumprem e outros, até mesmo, como repetindo para vocês, até mesmo aqueles que cumprem,
Em determinado momento, ele não vai cumprir. Certo? Então, é uma sociedade que está à mercê do sistema, à mercê das circunstâncias do sistema. Tá ok? Bom, pessoal, quero agradecer a participação de todos, né? Essa pandemia aí, vocês fiquem em casa, né? Se cuidem, né? Foi um prazer passar essa aula para vocês. A gente, nas próximas aulas, vai continuar ministrando essa temática, que é a relação do indivíduo e sociedade. A gente já veio lá com Karl Marx, Max Weber, né? Que eram mais antigos, e agora a gente está no... Se bem que o Max Weber e o Karl Marx, eles já são considerados contemporâneos, mas a gente já está falando mais desses filósofos e sociólogos, né? Mais recentes, né? Que a gente está trabalhando com eles aí, tá? Sobre a temática aí da relação indivíduo e sociedade, que é essa do segundo bimestre de vocês. Olha, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, viu?